Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Júnior, aqui do Instituto de Águas Claras. Nós vamos responder alguns questionamentos aqui sobre probabilidade. Uma das nossas alunas, uma das nossas inscritas no canal, Maria Helena, nos enviou uma série de perguntas e nós vamos estar respondendo aqui nesse momento, tá? Então, a primeira questão é essa aí que vocês estão vendo no quadro. Vamos dar uma lida? Em uma caixa existem 9 bolas, sendo 4 pretas, 3 brancas e 2 vermelhas. E uma dessas bolas é retirada ao acaso dessa urna. A probabilidade de que a bola retirada não seja da cor preta é igual a... Tá? Então vamos lá. Para nós respondermos essa pergunta aqui, primeiro passo é o seguinte. Nós vamos identificar, antes de nós identificarmos a fórmula, tá? O primeiro passo é nós identificarmos aqui a quantidade de bolas que existem ao todo, tá? Então, a quantidade de bolas aí ao todo é essa número 9, tá? É a quantidade total de bolas. E o segundo passo é nós identificarmos o total de bolas que não é preta, tá? Então, no caso, nós temos 3 brancas e 2 vermelhas. Então, esse total dá o quê? 3 com 2 dá 5, tá? Então, o que nós queremos é o quê? É saber das bolas, que a bola retirada não seja da cor preta. Tá? Então, automaticamente, nós estamos excluindo a cor preta dessa conta. Então, nós vamos fazer simplesmente o seguinte. A fórmula, probabilidade de eventos, né? Que é casos favoráveis dividido por total de casos. Então, o caso favorável aí são 5 e o total de casos é 9. Tá? Vou jogar aqui no meu quadro, para vocês poderem ver. Então, pessoal, essa aqui é a fórmula, tá? É a probabilidade clássica, tá? É a mais simples fórmula que tem no sistema de probabilidades. Então, a probabilidade do evento é 5 nonos, tá? Então, quando nós excluímos as pretas, nós estamos apenas somando, que são 3 brancas e 2 vermelhas. Isso vai dar 5. Então, tá, 5 que são os casos favoráveis, que é o que nós estamos procurando. E embaixo, esse número 9 é o total de casos, tá? É o quanto de bolas que tem ao todo, tá? Então, a resposta seria 5 nonos. Aí, às vezes na questão de vocês aparece assim, para transformar em porcentagem. Como é que faz, professor, para transformar em porcentagem? Você vai fazer essa divisão, você vai dividir o 5 pelo 9, tá? Você vai dividir o 5 pelo 9, você vai encontrar como resposta 55,56%, que é a probabilidade, tá bom? Então essa aí é a primeira questão. Nós vamos agora fazer a segunda questão. Então vamos lá, pessoal. Essa questão 2 parece um pouco difícil, mas não é não. Uma pesquisa sobre grupos sanguíneos, ABO, na qual foram testadas 6.000 pessoas de uma mesma raça, revelou que 2.527 tem um antígeno A, 2.234 tem um antígeno B e 1.846 não tem nenhum antígeno. Nessas condições, qual a probabilidade de que uma dessas pessoas escolhidas aleatoriamente tenha os dois antígenos, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui, pessoal, é o seguinte. Nós estamos vendo o total. O total são 6.000, tá? 6.000 pessoas. Só que se nós somarmos os que têm o antígeno A, o que tem o antígeno B e os que não têm nenhum antígeno, vai dar um valor, né, um pouco menor que 6.000. Não é isso? Um pouco menor que 6.000. Perdão, um pouco menor não, um pouco maior. Um pouco maior que 6.000. Então, nessas condições, em que nós vamos ter uma soma de 2.527, 2.234 e 1.846, nós vamos ter um valor total de 6.607, tá? Então, 6.607 menos os 6.000 das pessoas que foram testadas, então os que têm o antígeno A e B é justamente a diferença, são 607 pessoas, tá?
Então, nós vamos colocar na tela ali para facilitar para vocês. Então, bora lá, pessoal. Eu coloquei aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que pegar todos os casos. Os que têm o antígenos A, B e os que não têm nenhum antígeno, tá? Quando nós somamos esses três valores, nós vamos encontrar 6.607. Ah, professor, mas só foram 6.000 pessoas testadas, né? Só que vamos lá, pessoal, é importante vocês entenderem isso. Foram 6.000 pessoas testadas. Só que nós temos que entender o seguinte, dessas 6.000 pessoas testadas, os que têm os dois antígenos, eles caíram tanto numa conta de 2.527, como eles também caíram na conta de 2.234. Né? Então, são o mesmo caso, tá? Então, se nós formos pegar todos os casos mesmo, vai dar 6.607. Então, somando todos os casos aí, vamos ter 6.607, tá? Menos os 6.000, que foram os casos testados, né? Que foram os casos comprovados, nós vamos ter aí uma diferença de 607. Essa diferença de 607 é justamente os elementos, ou seja, as pessoas que têm os dois antígenos, A e B, tá? Depois que nós fizermos isso aí, o que nós temos que fazer? Nós vamos montar a probabilidade simples, a clássica, tá? Vou montar aqui para vocês. Utilizando a fórmula clássica, nós vamos ter aí 607, que são os casos favoráveis, e o total de casos que foram 6.000, tá? Então, dividindo 607 por 6.000, nós vamos ter aí, só um instante, dividido por 6.000, nós vamos ter aí 0,10, que é exatamente o que? 10%. 10% dos casos de pessoas que têm os dois antígenos, tá bom? Então, essa aí foi a questão 2. Vamos fazer a questão 3 agora. Antes de nós passarmos aqui para a próxima questão, é importante nós identificarmos por que o total de casos, o total de pessoas que nós fizemos foi 6.000 e por que quando nós fizemos a soma de todos os casos, dos que tem antígeno A, B e os que não tem nenhum antígeno, ficou 6.607, tá? Só esclarecer para vocês aqui, porque eu acho que eu expliquei durante a resolução, só que não ficou claro, tá? Então, assim, o total de casos é 6.000, pessoal, tá? Vamos entender isso, o total de casos é 6.000. Mas por que, professor, que deu 6.607 quando a gente fez a soma de todos os casos ali? Por quê? Porque aquele que tem os dois antígenos, A e B, foram contados uma vez em A e outra vez em B. Ou seja, essas pessoas estão duplicadas na soma, tá? Então, por isso que nós tivemos que fazer o cálculo de tudo, isso se chama inclusão e exclusão de conjuntos, tá? Então, nós tivemos que achar aí o valor, depois o valor total, que deu 6.607, porque as pessoas que têm o antígeno A e B, elas foram contadas duas vezes, elas foram contadas tanto no A quanto no B. Por isso que o total aumentou aí, tá bom? É importante a gente explicar, né, para que seja bem didático aqui nossa aula. Vamos para a terceira questão. Então, bora lá, pessoal, questão 3, tá? O sistema de segurança de um aeroporto consiste de duas inspeções. Na primeira delas, a probabilidade de um passageiro ser inspecionado é de 3/5. Na segunda, a probabilidade se reduz... vamos lá. Vou ler de novo. O sistema de segurança de um aeroporto consiste de duas inspeções. Na primeira delas, a probabilidade de um passageiro ser inspecionado é de 3/5. Na segunda, a probabilidade se reduz para 1/4. A probabilidade de um passageiro ser inspecionado pelo menos uma vez é igual a... Pessoal, vamos lá. Quando nós colocamos aqui esse termo, pelo menos uma vez é igual a, nós vamos resolver esse problema aqui utilizando a fórmula de complemento, tá? Podem procurar aí nas fórmulas de probabilidade. Uma delas se chama fórmula de complemento,
tá bom? Então, assim, eu vou passar para o quadro agora, mas antes de passar para o quadro, nós vamos só explicar o seguinte. Quando fala pelo menos uma vez, tá? Um menos. Então, nós já sabemos que é a fórmula de complemento, tá bom? Vou passar para o quadro agora para me poder explicar para vocês aí. Então, bora lá, pessoal. Para ficar bem didático aqui para a turma, a questão aí é qual a probabilidade de ser inspecionado pelo menos uma vez, né? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é o seguinte, é pensar na seguinte questão. Não ser inspecionado na primeira e também não ser inspecionado na segunda, que a gente vai usar a fórmula de complemento. Então, ele fala para mim que na primeira inspeção, as chances de uma pessoa ser inspecionada é 3/5. Então, nós vamos colocar aqui na tela, ó. 3, peraí, aqui, só arrumar o quadro. Beleza. Então, a forma da pessoa não ser, da pessoa ser inspecionada é 3/5. Então, nós vamos colocar aqui 3/5, tá? Como nós queremos os casos de não ser inspecionado, aí nós vamos utilizar a fórmula de complemento, que é 1 menos, tá? Então, nós vamos colocar aqui, ó, 1, isso aqui é da fórmula, tá, pessoal? 1 menos. O que o professor está atrás aqui? O professor está atrás aqui de não ser inspecionado na primeira inspeção. Então, nós vamos colocar 1 menos, que é da fórmula, e o 3/5, que é a probabilidade de ser inspecionado. Então, fazendo essa conta, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui na primeira inspeção 2/5. É a probabilidade de não ser inspecionado na primeira inspeção. Agora, nós vamos fazer a conta de não ser inspecionado na segunda. É a mesma ideia, tá? Então, não ser inspecionado na segunda. A segunda, a probabilidade de ser inspecionado é... Peraí. A probabilidade de ser inspecionado é de 1/4. Então, vamos colocar 1/4 aqui. Tá? E agora nós vamos atrás de não ser inspecionado na segunda inspeção. Então, nós vamos colocar o 1 menos aqui da fórmula. Isso aqui é da fórmula de complemento, tá? Eita, que tá feio esse menos, hein, professor? Vamos apagar aqui. Então, isso aqui vai ser igual a quê? 3/4. Tá? Então, essa aqui é a probabilidade de não ser inspecionado na segunda, tá certo? Então, agora nós vamos pegar essas informações que nós pegamos aqui agora, que nós criamos aqui agora, para a gente poder achar a nossa resposta, tá? Antes de nós prosseguirmos aqui para a próxima fase da nossa questão, só respondendo uma pergunta aqui de um aluno, perguntou aqui agora, por que 1 menos 1/4 deu 3/4 aí, professor, tá? Porque eu quero que vocês imaginem o seguinte, pessoal, 1/4 é a chance que eu tenho de ser inspecionado na segunda inspeção, tá? Então, vocês concordam comigo que o inteiro seria 4/4? O inteiro seria 4/4, tá? Então, se eu tenho 1/4 de chance de ser inspecionado, então, logicamente, eu tenho o contrário de chance de não ser inspecionado, ou seja, 3/4, tá? Se você pegar 3/4 e somar com 1/4, vai dar 4/4, tá certo? Então, é importante a gente entender essa parte. É sempre esse 1 menos ali, ele está buscando sempre o contrário da fração em busca do todo, tá? Então, 1/4 é o contrário de 3/4 quando eu quero achar o total exato, ou seja, de 4/4, tá? Então, é importante entender isso. Então, nós já achamos aí esse caso aí que é o 3/4. Agora, nós vamos para a segunda fase da resposta. Agora, pessoal, a próxima fase é o seguinte, nós vamos multiplicar
as probabilidades de não ser inspecionado. Tá? É importante nós encontrarmos essa resposta. Então, nós vamos achar no primeiro caso aqui 2/5, né, que foi o que a gente achou, multiplicado por 3/4. Professor, onde é que o senhor tirou isso? Isso aqui é do complemento, pessoal. Isso aqui é da fórmula de complemento, tá? Se você está tendo algumas dúvidas aí tem que rever as formas de complemento, tá bom? Hoje nós estamos aqui só respondendo algumas perguntas mesmo. Alguns questionamentos de alunos que já estão estudando essa parte, tá? Então, o que nós vamos encontrar aqui? Nós vamos encontrar 2 vezes 3, 6, né? E 5 vezes 4, 20. Se nós simplificarmos, nós podemos simplificar aqui por 2, não é? Simplificamos por 2, 2 em cima e 2 embaixo. Nós vamos encontrar 3 décimos, tá bom? Deixa eu só mover aqui para caber. Então, o que seria isso, professor? 3 décimos. 3 décimos é a probabilidade, né? A probabilidade de não sofrer nenhuma inspeção, nem na primeira e nem na segunda, tá? Então, o que acontece? Quando eu colocar o menos 1 da fórmula aqui, quando eu colocar o menos 1 da fórmula, eu vou colocar aqui, ó, 1 menos. Eu vou encontrar a probabilidade de eu ser inspecionado pelo menos uma vez, tá? Então, qual é o oposto de 3 décimos? Para mim achar 10 sobre 10. É justamente 7 décimos. 7 décimos, tá? Então, 7 décimos é a probabilidade de eu ser vistoriado pelo menos uma vez. Se eu for converter isso aí em porcentagem, justamente as chances são de 70%. Tá bom? Então, vamos para a pergunta número 4. Então, vamos lá para a quarta questão. Um grupo de 55 elementos apresenta a seguinte composição. Homem menor, 15. Homem adulto são 15 também. Mulher menor são 13 e mulher adulta são 12. Então, a pergunta é, um elemento é escolhido ao acaso. Qual a probabilidade de ser homem e adulto? Tá? Homem e adulto. Então, a primeira coisa que nós temos que observar aqui, pessoal, que eu vou passar para vocês, a gente soluciona essa aqui usando a fórmula da união de dois eventos, tá? Como nós podemos perceber aí, a gente precisa saber que seja homem e que seja adulto, com a probabilidade, tá? Confunde muito com a condicional, tá? Não é uma condicional. Isso aqui é a probabilidade de acontecerem dois eventos ao mesmo tempo. Ou seja, o homem e depois adulto, tá bom? Então, nós vamos para o quadro lá para eu poder mostrar para vocês. Então, pessoal, utilizando a fórmula de união de dois eventos, nós podemos até colocar aqui, tá? A probabilidade H, que é de ser homem, a probabilidade A de ser adulto. E a probabilidade H interseção com A, que é a possibilidade de ser homem e adulto ao mesmo tempo, tá? Porque existe essa possibilidade lá. Tá? Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer aqui? Nós precisamos pegar todos os casos e somar, tá? Nós precisamos pegar todos os casos aqui e somar, que seria que nós vamos encontrar o total de pessoas. Homem adulto, homem menor, homem adulto, são 30. Mulher menor e mulher adulta, ao todo vai formar 26, né? 25. Então, ao todo aqui nós vamos ter 55 pessoas. Então, vamos colocar aqui na tela. O total de pessoas aqui, o total de elementos são 55. Então, nós vamos ter aqui, só um minuto, nós vamos ter o total aqui, 55 pessoas, tá? Agora, o que é preciso a gente saber? A probabilidade de ser homem. Então, nós temos a probabilidade de ser homem. Nós temos aí na contagem 15 menor
e 15 adultos. Então, o homem, vamos colocar aqui o H, nós temos a possibilidade de ser 30. São 30 homens, contando entre os menores e os adultos. E a probabilidade de ser adultos, né? Adultos, mas só que nós temos adultos mulheres também. Então, nós vamos ter adultos homens, são 15, mais 12 mulheres são adultos. Então, adulto, nós temos 27. 27 adultos ao todo, contando homens e mulheres, tá? E a interseção, que seria homem e adulto ao mesmo tempo, são 15. São 15 pessoas que têm essa característica, que é, vamos colocar aqui, H mais adulto. São 15. São 15 ao todo, tá? Então, essa é a segunda parte da nossa resolução. Agora, nós vamos aplicar a fórmula. O que diz a fórmula, professor? A fórmula fala o seguinte: é a probabilidade de homem mais a probabilidade de ser adulto menos a probabilidade de ser os dois ao mesmo tempo, tá? Então, encontrando isso, nós vamos ter justamente isso aqui, ó. Ó, se vocês quiserem colocar em forma de fração, é melhor, tá? Então, nós temos a probabilidade de... Vamos lá. Nós temos a probabilidade, aplicando a fórmula, nós temos 30 sobre 55, que é o total, mais 27 sobre 55, que é o total, menos a interseção, que é homem e adulto ao mesmo tempo, sobre 55, tá? Isso aqui é a fórmula, tá, pessoal? Então, fazendo essa conta aí, nós vamos chegar nesse resultado aqui, ó. Nós vamos chegar em 42 sobre 55, tá? E se nós convertermos isso aqui em fração, perdão, em porcentagem, nós vamos encontrar 76% de ser homem e adulto, tá bom? Então, pessoal, esses foram os questionamentos que a gente fez hoje, o testezinho que a Maria Helena enviou pra gente aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? Assim, eu sei que tem algumas pessoas que estão voando aí, né? Porque, na realidade, hoje foi resolução de exercícios para quem já está estudando sobre o assunto, né? Mas vai ter oportunidades aí da gente fazer uma aula completa para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o joinha, se inscrevam no canal, tá certo? E bola para frente. Valeu!